Olá, Câmara de Vereadores de Lajeado instala ponto eletrônico para funcionários. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Dois jovens de 18 anos e um adolescente de 15, acusados de terem cometido pelo menos 5 assaltos na região nos últimos 2 meses, foram pegos pela polícia. A ação, batizada de Cadeado, reuniu 15 policiais civis e 3 delegados de Lajeado, Estrela e Teutônia, cidades onde o trio agia. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas casas dos 3, nos bairros Jardim do Cedro e Florestal, aqui em Lajeado, ocorreu no amanhecer de hoje. De acordo com o titular da DP de Lajeado, Juliano Stobb, foram apreendidas nas casas roupas que teriam sido usadas para o cometimento dos roubos e que serão utilizadas na identificação dos suspeitos. O grupo atacava especialmente pequenos estabelecimentos comerciais, como açougues e mini-mercados. Para render as vítimas, utilizavam facas e uma pistola, provavelmente de brinquedo. Nenhum dos 3 tem passagem pela polícia. Um homem foi preso na noite desta quarta-feira no bairro Planalto, em Lajeado, por ameaçar a sua companheira. A vítima, de 47 anos, já havia registrado ocorrência pelo mesmo motivo no fim do ano passado. Ontem, quando ela medicava um dos filhos, foi obrigada a se refugiar na residência de um vizinho, pois o companheiro lhe ameaçou com uma faca. Mesmo assim, ele continuou ofendendo e por isso a Brigada Militar foi chamada. Mas o homem conseguiu fugir. No entanto, enquanto a mulher registrava o caso na delegacia de polícia, seu companheiro voltou à casa do vizinho procurando por ela e seguindo com as ofensas. Desta vez, ele foi autuado em flagrante e recolhido ao presídio estadual de Lajeado. Gilberto Brauers, de 39 anos, acusado de matar Evandro dos Santos Silveira em 25 de fevereiro de 2012 em Estrela, foi julgado e condenado nesta quarta-feira. O júri popular resultou em condenação com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O crime se originou de uma desavença entre vizinhos quando Gilberto utilizou uma faca e um bastão de madeira com pregos. Na ocasião, Brauers foi preso em flagrante. E um acidente deixou um casal de idosos ferido por volta das 2h30 desta quarta-feira no quilômetro 72 da ERS 129. Um caminhão-baú placa IPR 1108 colidiu com um Toyota Corolla placa EKP 4833. Sérgio Agostini, de 71 anos, e Maria Antônia Teló Agostini, de 70, foram encaminhados ao Hospital Santa Terezinha de Encantado. O motorista do caminhão, Vanderlei Rosa, de 47 anos, não se feriu. O trânsito ficou interrompido nos 2 sentidos da via até a retirada dos veículos. O grupo rodoviário da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência. O acidente teria ocorrido após o carro fazer uma conversão para retornar à pista no sentido Encantado-Mussum. O caminhão seguia no sentido Encantado-Lajeado. E o Celso Magalhães de Souza, de 51 anos, sofreu lesões graves em um acidente de trânsito registrado às 6h15 da tarde da quarta-feira no quilômetro 27 da IRS 128, a Via Láctea, em Teutônia. Ele dirigiu uma moto CG quando se envolveu em uma colisão com uma picape Pajero. Os veículos trafegavam em sentido contrário quando ocorreu a batida. Souza, morador de Paverama, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia e pelo SAMU e foi levado para o Hospital Ouro Branco, em Teutônia. Mais tarde, foi transferido para o HPS de Canoas, onde ficou internado. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Dias atrás, eu fiz um post no Facebook sugerindo que, ao invés dos deputados discutirem a concessão de passe livre de ônibus para presidiários, discutissem a possibilidade de trabalho obrigatório para eles. Eu emendei a frase dizendo: se não trabalha, não come. Se não trabalha, aumenta 1 dia de pena. O meu amigo Dr. Marco Alfredo Merria, um dos grandes penalistas do nosso Rio Grande do Sul, me chamou a atenção a respeito do tema, especialmente sobre se pensar que existe apenas uma única solução para o caos do sistema prisional brasileiro. E o comentário dele me veio à mente após a aprovação, em primeiro turno,
da proposta de emenda constitucional para a redução da maioridade penal, após uma manobra do deputado Eduardo Cunha para salvar a derrota no dia anterior. De acordo com dados recentes, a população carcerária no Brasil é de mais de 600 mil presos. Até 2022, pelas taxas de crescimento, a previsão é de se chegar à marca de 1 milhão de presos. Essa meta pode ser atingida antes, caso a PEC que mencionei seja aprovada. De tudo que estamos vendo, existem, a meu ver, 2 pontos principais no centro da questão. A sociedade não aguenta mais ver menores de 18 anos como autores de crimes bárbaros e ficarem sem punição adequada. Por outro lado, como dizem muitos, levar essa gurizada para a cadeia significa antecipar a sua formação na faculdade do crime. Qualquer das posições adotadas importa em perdas, em prejuízos, em riscos. Certo é aquilo que o Dr. Merrier me disse. Não existe uma solução única para este caos. Um dos grandes erros nessa discussão toda é que a sociedade está tentando jogar no colo do governo a responsabilidade total para resolver o problema de forma definitiva. Isso nunca vai acontecer. O governo nunca vai conseguir fazer presídios suficientes para os presidiários. Também nunca vai conseguir fazer escolas suficientes para diminuir a chance de uma pessoa se tornar bandido. Não existe matemática para isso. Aliás, eu preciso fazer um parênteses aqui. Só construir escolas não adianta também. Sabe por quê? Porque nessa onda de governo tem que fazer, governo tem que pagar, governo tem que dar. Tem muito pai usando escola como depósito de criança, achando que são os professores que têm que de educar as crianças. Professor e escola ensinam a criança a ser cidadão. Pai e mãe ensinam a criança a ser gente. Assim como o governo não consegue construir presídio e escola suficiente, as famílias nunca vão conseguir terceirizar a sua responsabilidade na formação do caráter. É por esses desencontros que tem pai processando o professor por chamar a atenção dos filhos, por colocar de castigo, etc, etc. Pai e mãe que fazem isso sem razão apresentam um atestado de incompetência e imbecilidade. Se a criança for educada, ensinada, amada e corrigida, ainda que seja analfabeta, ela não se torna bandida e também nem vai precisar se preocupar com maioridade penal. Analfabetismo e pobreza não são indicativos de criminalidade. Que o digo os mensaleiros e donos de construtoras presos nos últimos dias. Dentro das famílias está faltando 2 coisas: abraço de amor e chinelo na bunda. E tem que ser os 2 juntos. O abraço sem o chinelo cria um humano mimado, egocêntrico, incontrolável, rebelde e que desafia a autoridade. O chinelo sem o abraço é a selvageria na forma mais pura, é a agressão sádica e cruel que humilha, que destrói a personalidade. Agora, a segurança e o conforto do abraço, aliado à correção e à disciplina do chinelo, forma pessoas de bem, corretas, honestas, sensatas, cujas chances de ir para o presídio, seja a partir dos 16 ou dos 18 anos, é quase mínima. Deixando bem claro, eu não estou fazendo apologia a castigo físico. Várias pessoas educam sem castigar, mas se for preciso, o chinelo e a varada na bunda vão muito bem, se forem dados pelas mesmas mãos que protegem, que fazem carinho, que tomam em seus braços os pequenos infantes para demonstração de amor. E no final das contas, que vá eu para a prisão por ter castigado meus filhos, do que eles por não terem tido um pai e uma mãe que não tentou os educar direito. No fim das contas, eu continuo pensando que preso que não trabalha não podia comer. Se eu não trabalhar, eu não como. A minha esposa não come. Os meus filhos passam fome. É justo que eles não trabalhem e possam comer às minhas custas? Eu defendo o trabalho obrigatório no Brasil, que é bem diferente do trabalho forçado, fique bem claro. Mas eu concordo com o Dr. Merrier. Não existe solução única para este caos. A redução da maioridade penal é uma resposta imediata aos crimes hediondos cometidos por adolescentes. Em longo prazo, temos que acabar com medidas que enfraquecem o poder dos pais, dos professores, da polícia e punir essa gente que faz de tudo só para ver o circo pegar fogo, ou melhor, para ver as famílias pegando fogo. Motoristas de ambulâncias buscam a regulamentação da atividade e o reconhecimento como membro das equipes de saúde no atendimento de urgência. O tema foi debatido na manhã desta quarta-feira em audiência pública da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa. Veja com o jornalista Renato Araújo. A audiência pública proposta pelo presidente da comissão, deputado Valdeci Oliveira, discutiu a Lei Federal número 12.998, que completou em junho 1 ano de existência. Ela reconhece os condutores de ambulâncias como uma categoria diferenciada. Também estabelece, entre outros pontos, a necessidade de qualificação desses profissionais para atuação junto às equipes de saúde.
A luta das entidades representativas é fazer a regulamentação dessa lei nos estados e nos municípios. O presidente da Associação Brasileira dos Motoristas e Condutores de Ambulância destaca a importância desse reconhecimento. Nós já estamos montando a grade de curso técnico para o condutor de ambulância. Ou seja, nós iremos montar as grades curricular, fazer um debate com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho de Enfermagem e com o Ministério da Saúde, para saber quais são as nossas prerrogativas dentro da saúde. Ou seja, trazer o condutor de ambulância hoje, que ele não é da saúde, mas trazer de fato para a área da saúde e saber qual é a colocação que o condutor vai ser colocado dentro da saúde, aonde que ele vai atuar. Atualmente há no Brasil 750 mil motoristas de ambulância. No Rio Grande do Sul, são mais de 28 mil profissionais. Entre os problemas enfrentados pela categoria, conforme foi citado na audiência pública, está o assédio moral, que seria praticado por outros setores que não os consideram profissionais de saúde, mas que acabam recebendo a ajuda deles na hora do atendimento. Para o presidente do Sindicato dos Condutores, será através do reconhecimento que a categoria será respeitada. Estamos trazendo para o Rio Grande do Sul, tentando resgatar esse profissional importante na área da saúde, que nós temos vários problemas, que eles iniciam-se com o próprio assédio moral que a categoria sofre muito hoje, por não estar qualificada, por não estar preparada para exercer a atividade. A audiência pública foi presidida pelo deputado Ciro Simone, do PDT. O parlamentar esclareceu no encontro a necessidade de a lei ser regulamentada nos estados e nos municípios. Segundo ele, existe uma grande mobilização para que esse objetivo seja alcançado, envolvendo os poderes executivos e legislativos dos estados e dos municípios. As ambulâncias estão muitas vezes apenas com um motorista que às vezes não tem a sua especialização no atendimento da urgência. O condutor não pode ser apenas o motorista, ele tem que ser alguém que esteja dentro do processo e participe efetivamente com qualidade no processo. A Venezuela poderá ser mais um país na lista para o qual a Dália Alimentos exportará os seus produtos. Uma missão esteve visitando o frigorífico de suínos nesta quinta-feira com o intuito de habilitar a planta para a exportação de cortes suínos e embutidos. Compuseram a comitiva venezuelana representantes dos Ministérios da Alimentação, da Saúde e da Agricultura. O roteiro incluiu a visita ao frigorífico e análise de documentação. A Dália Alimentos tem interesse em exportar e ampliar o mercado a outros países do continente. Hoje, exporta produtos para diversos países do globo de diferentes continentes, como Uruguai, aqui na América do Sul, Hong Kong e Singapura, na Ásia, Egito e Angola, na África, e Geórgia, Moldova, Azerbaijão, Armênia e Albânia, entre a Europa e a Ásia. E o índice do preço ao consumidor amplo, a inflação, fica em 0,79% no mês de junho. Quem fala sobre isso é o vice-presidente Michel Temer. Leandro Alarcon traz as informações. No acumulado do semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresenta uma variação de 6,17%. O número está abaixo do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 6,5% no ano. Nessa quarta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para controlar a inflação. O governo está cuidando, com o auxílio do Congresso Nacional, de fazer um ajuste fiscal e econômico, né? Exatamente tendo em vista estas circunstâncias. Ninguém ignora que há dificuldades em relação, transitórias, né, em relação à economia. Mas estas medidas todas que estão sendo tomadas pelo Executivo, volto a dizer, com apoio explícito do Congresso Nacional, é que reverterão essa tendência, não tem a menor dúvida disso. Ainda segundo Michel Temer, a expectativa é que o cenário melhore. Mas o governo espera que em breve tempo, não sei se neste ano ainda, mas em breve tempo, esta reversão se verifique. A Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado implantará a partir de agosto a utilização de ponto eletrônico para controlar a frequência de parte dos servidores da casa. O sistema terá a verificação biométrica a partir da impressão digital. O cadastramento dos funcionários já foi feito e a partir desta quinta o ponto está sendo utilizado em regime experimental. Atualmente, a fiscalização da frequência é feita por meio de livro-ponto manual em alguns casos e controle por parte das chefias. Experimentalmente, 15 funcionários estão obrigados a bater o ponto.
Entre os departamentos afetados com a nova medida estão a Secretaria, Comissões, Comunicação, Recepção, Motorista e Serviços Gerais. Os assessores e diretores parlamentares dos vereadores estarão isentos da responsabilidade. O regramento será debatido na Casa e será definido por meio de portaria. Segundo o presidente, o vereador Carlos Eduardo Ranzi, esta é uma medida importante no sentido do gerenciamento da Casa, para melhorar o controle efetivo, minimizar ações trabalhistas, bem como dar um importante passo no sentido da independência da Casa Legislativa em relação ao Executivo. E você acompanha a transmissão da sessão da Câmara na íntegra, na programação da TV Informativo, daqui a pouco, depois do Papo de Boleiro. E o salário mínimo comemora 75 anos, com o maior valor de compra dos últimos 30 anos no Brasil. Carolina Rocha faz esse apanhado histórico e apresenta para você. No Brasil, a ideia do salário mínimo começou a virar realidade na década de 30 do século XX, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Na época, as cidades cresciam e a indústria ganhava força, junto com os movimentos sindicais. A primeira lei sobre o tema, de 1936, trouxe o conceito de salário mínimo, o pagamento feito ao trabalhador adulto que pudesse satisfazer as necessidades básicas dele e da família. Antes disso, o empregado ele achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, né? Então pedia. Se o patrão não desse, ele não trabalhava, né? Ele ficava praticamente à mercê do que o patrão, de acordo com a necessidade financeira dele, ele aceitaria ou não. Depois de uma série de estudos, o governo federal assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, Dia do Trabalhador, comemorado em um grande evento no estádio São Januário do Clube Vasco da Gama, que existe até hoje na capital carioca. A fachada é praticamente a mesma daquela época e a tribuna de honra também, onde foi assinado o decreto. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio para ver o presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei que fixou os valores do salário mínimo. Isso mesmo, valores no plural. O governo da época determinou 14 salários mínimos diferentes de acordo com a economia de cada local do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o salário mínimo era 3 vezes maior do que o de pequenas cidades do Nordeste. O salário mínimo entrou em vigor 2 meses depois, em 8 de julho, beneficiando 60% dos trabalhadores brasileiros. O valor do salário foi calculado com base em uma família de 2 adultos e 2 crianças, da seguinte forma: 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com o vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de 3 anos e que se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar multa. Foi R$400. Foi meu primeiro salário. R$400. Dava para fazer a mesma coisa que se faz hoje com esse salário que está aí. A mesma coisa. Eu pagava um barraco, pagava R$200, ainda ficava mais R$200 para mim passar um mês. Antes do salário mínimo, o salário se definia pela simples oferta e demanda, né, de trabalhadores. Como o Brasil tradicionalmente sempre teve um excesso de oferta de trabalho, o salário mínimo, o salário de equilíbrio do mercado sempre foi muito baixo. Então o salário mínimo ele cumpre, desde a sua origem, um papel estruturador do mercado de trabalho no Brasil. Não é? No sentido de garantir uma renda mínima, como o próprio nome diz. Depois de 75 anos, o direito ao salário mínimo continua sendo defendido pelos trabalhadores. Tem que ter uma lei para garantir o mínimo possível. Acho que é importante sim ter essa lei, porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? O salário mínimo era uma das medidas mais importantes no campo trabalhista e hoje é um fator, primeiro, de segurança do salário para a maior parte daqueles que têm o trabalho formal. Porque eles sustentam e eles servem de base em qualquer negociação.
Segundo, ele é um instrumento de elevação do salário, né? E ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que tem compromissos políticos e ideológicos no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. Interessados em ingressar em algum dos cursos técnicos oferecidos pela Univates devem efetuar matrículas até 10 de agosto no setor de atendimento ao aluno da instituição. É localizado na sala 402 do prédio 3, na rua Avelino Tallini, 171. São aceitas matrículas de inscritos ou não no processo seletivo encerrado em 5 de julho. Os cursos com matrículas abertas são técnico em comunicação visual, em edificações, em eletroeletrônica, em enfermagem, informática, em manutenção automotiva, química, auxiliar de saúde bucal e segurança do trabalho, além de transações imobiliárias e técnico em vendas. Para garantir vagas, é necessário apresentar o comprovante de matrícula no ensino médio para alunos que ainda não finalizaram a 3ª série, ou histórico escolar, certificado de conclusão original ou cópia autenticada em cartório para egressos do ensino médio, além de uma foto 3x4, fotocópias de carteira da identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título eleitoral e quitação da última eleição, que foi 2014. A documentação militar para quem é do sexo masculino. Menores de idade devem comparecer acompanhados de seu responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-7000, a mais 5294 ou 5358, ou pelo e-mail cep@univates.br. O Ministério da Justiça lança o edital para a criação dos núcleos comunitários. Sabe o que é isso com Carolina Becker? A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça vai destinar esse ano R$1 milhão para a criação de núcleos de justiça comunitária. Os núcleos são compostos por equipes multidisciplinares com profissionais de direito, de psicologia e de assistência social. O objetivo é criar espaços públicos para mediação de conflitos e ampliar o acesso à justiça em locais de maior vulnerabilidade social. Qualquer órgão da administração pública pode enviar propostas durante esse mês de julho. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Reforma do Judiciário, nos telefones que aparecem na tela. De Brasília, Carolina Becker. Na terça-feira, o governo federal, através da Secretaria de Portos, confirmou o investimento de R$7 milhões no porto de Taquari, onde havia o terminal da Termasa. O investimento faz parte da nova etapa do Programa de Investimento em Logística, que promete movimentar mais de R$190 bilhões no país, através do repasse de rodovias, aeroportos, portos e ferrovias à iniciativa privada. O pacote de investimentos foi anunciado no início de junho, quando a concessão do terminal de Taquari já havia sido inclusa através de uma solicitação realizada pelo prefeito Emanuel Hassen de Jesus, Maneco, e pelo vice-prefeito André Brito, durante a última viagem dos membros do Executivo a Brasília. A notícia de que a assinatura do investimento em Taquari será realizada em até 90 dias foi divulgada pelo deputado federal Fernando Marrone, que é do PT, após audiência com o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo. O deputado comemorou a notícia e parabenizou a população de Taquari por mais esta conquista. E a produção nacional de grãos subiu para 206 milhões e 300 toneladas. Veja com Carolina Becker. A produção nacional de grãos esse ano subiu para 206 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% com relação à safra 2013-2014. Com relação ao mês passado, o crescimento foi de 1 milhão e 800 mil toneladas, acréscimo devido à produtividade do milho, que cresceu mais de 6% com relação a 2013 e 2014. Já a produção de soja deve crescer mais de 11% em relação à safra anterior. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. De Brasília, Carolina Becker. Sábado, os servidores municipais de Lajeado participam da Assembleia Geral no ginásio Professor Francisco Nelson Branquer, a partir das 8h30 da manhã.
O objetivo do encontro é sanar dúvidas quanto aos novos planos de carreira, regime jurídico e regime próprio de previdência social. O processo de mudança teve início em 2013, em função dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado desde a gestão anterior e com o intuito de atender aos anseios de muitos anos dos servidores municipais. A secretária da Administração, Fernanda Servi, salienta que o objetivo da Assembleia é oportunizar a todos os servidores um momento de esclarecimento de dúvidas quanto às propostas apresentadas. Após essa Assembleia, o Executivo encaminhará projeto de lei para apreciação na Câmara de Vereadores. E as matrículas da primeira chamada do SISUTEC, que é o SISU para a parte técnica, podem ser feitas até sexta-feira. Rafael Gasparotto traz mais informações. No total, o SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, recebeu 211.897 candidatos. Como cada pessoa poderia escolher até 2 cursos, o total de inscrições foi de quase 400 mil. Mais de 50% dos inscritos no SISUTEC são da região Nordeste, mas Minas Gerais, no Sudeste, foi o estado com maior procura. Bahia e Pernambuco vêm logo atrás. Com mais de 72 mil inscrições, o curso de técnico em segurança do trabalho foi o mais procurado pelos estudantes que se cadastraram no SISUTEC. Em seguida está o de técnico em logística. Quem for aprovado terá de hoje até a próxima sexta-feira, dia 10, para fazer a matrícula na instituição escolhida. Os nomes da segunda chamada serão divulgados no dia 14 deste mês. Com foco na promoção ao uso racional de plantas medicinais, o curso de farmácia da Univates e a Farmácia Escola promovem no próximo sábado mais uma edição da iniciativa Farmacêutico no Shopping. A ação ocorre no Shopping Lajeado, das 2 da tarde até as 10 da noite e visa aproximar docentes, profissionais e estudantes do curso de farmácia da população, objetivando a realização de práticas em farmácia. Neste dia, serão realizadas orientações quanto ao uso de plantas medicinais, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, tipagem sanguínea, educação em saúde, fitoterapia e homeopatia, orientações farmacêuticas, entre outras atividades que contemplam a profissão. E o programa incentiva professores de inglês por meio de intercâmbio. Acompanhe agora a matéria de Leonardo Meira, a oportunidade que esses professores tiveram. Karina prepara com atenção as aulas de inglês na Escola Municipal Vicente de Paulo Dali Coutinho, em São Paulo. Para aprimorar os conhecimentos, estudou como bolsista do Programa de Desenvolvimento Profissional de Língua Inglesa nos Estados Unidos, parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão Fulbright no Brasil. Nos últimos 2 anos, mais de 1.600 professores de inglês da educação básica de todo o Brasil fizeram curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Uma delas dá aula nessa escola aqui de São Paulo. É só ela chegar na turma e todo mundo está com o inglês na ponta da língua. Todos os professores, por exemplo, poderiam de línguas, né? Eles deveriam ter uma experiência no exterior, porque a bagagem cultural que você traz para a sala de aula, né? São coisas que você não aprende em livros, que você aprende convivendo com as pessoas, né? A experiência no exterior enriquece as aulas e a prática pedagógica. A gente foca muito na competência do profissional. E no caso, com a competência da professora, mais a especialização, mais as experiências que ela pôde presenciar e trouxe as inovações para cá, então é adequar ao que você tem, fazer uso do que você tem, do que você sabe para o próximo, no caso para os educandos, né? A segunda edição do evento alusivo ao Dia Mundial do Rock, que ocorre a partir das 9 horas de domingo no Complexo Esportivo Arnoldo Guilherme Rex, de Imigrante, contará com a participação de 3 artesãs, que promoverão mostra e comercialização de seus produtos. Na ocasião, serão disponibilizados trabalhos em patchwork, crochê, almofadas em capitone ou capitone,
flores e panos de prato, entre outros. Além do festival, que contará com a participação de 9 bandas, este ano o evento também contará com exposição de carros antigos e mostra de som automotivo. A entrada é gratuita, sob a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será remetido às escolas de educação infantil do município. Em caso de chuva, o evento será transferido para o final de semana seguinte. E os 2.110 alunos da Rede Municipal de Ensino de Arroio do Meio estarão de férias escolares no período de 20 a 31 de julho. O retorno das aulas será no dia 3 de agosto. Como ocorre anualmente, os 180 professores e equipes de apoio das 13 escolas municipais de ensino fundamental participam de atividades de formação continuada neste período, uma promoção da Secretaria de Educação e Cultura. Sob a temática Aprender a Aprender, muito além do currículo, a formação terá momentos de planejamento à distância e oficinas presenciais. No período de 21 a 23, ocorre o curso de panificação para serviços gerais responsáveis pelo preparo da merenda das escolas que oferecem o programa de turno integral Mais Educação. O encontro será na Escola João Beda Kerbs, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No dia 24, ocorre o Simpósio da Educação Infantil no Centro Universitário Univates para cerca de 120 educadoras que atuam nas 8 escolas comunitárias de educação infantil do município. As atividades seguem com encontros de formação para monitores escolares e auxiliares de biblioteca e secretaria, nos dias 28 e 29, na Secretaria de Educação e Cultura. No dia 30 de julho, diretores e professores que atuam na educação infantil e ensino fundamental das escolas municipais se reúnem na Univates. No local, serão realizadas oficinas sob as temáticas Tecnologias Digitais e Ensino, Leitura e Escrita, Provocações a partir da música e o corpo como movimento de criação. A formação se encerra no dia 31 com o dia de estudos na escola, reunindo diretores, professores e monitores nos educandários. As atividades de formação continuada são promovidas pela Secretaria de Educação e fazem parte do projeto de formação docente, iniciado em fevereiro com uma palestra especial da abertura do ano letivo. E em meio a tanta turbulência, um momento de descontração no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori recebeu o cartunista francês Planterroux. A jornalista Andréa Martins acompanhou o encontro. O cartunista francês Jean Planterroux foi recebido nesta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. No encontro, eles falaram sobre a política e as artes. Planterroux afirmou que gosta de conviver com os políticos porque sempre aprende muito. Gosta de desenhar e fazer charges de políticos. Lembrou também que procura saber como os cartunistas, neste caso os gaúchos, desenham os políticos que fazem parte do contexto local. Durante a reunião, Planterroux, como é mais conhecido, fez um desenho registrando o momento e presenteou o governador com uma charge de sua autoria. O cartunista participa em Porto Alegre do primeiro encontro França-Brasil na Casa de Cultura Mário Quintana, que acontece até a próxima sexta-feira. O evento tem o apoio da Secretaria Estadual da Cultura. A França como centro, uma referência mundial de cultura, e para nós a alegria imensa de receber esta Semana França-Brasil numa das nossas casas, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, que recebe uma extensa programação em várias linguagens artísticas, exatamente tanto de brasileiros com o seu olhar sobre a França e de franceses que vêm trazer o seu intercâmbio, a sua oportunidade de convivência para a gente aqui no Rio Grande do Sul. Integrando as ações do projeto Tem Barulho no Museu, ocorre neste domingo, a partir das 3 da tarde, mais um Domingo com Arte. Nesta edição, a programação acontece na área de lazer Pérola do Vale, em Arroio do Meio, e visa valorizar a conclusão do trabalho dos alunos da oficina de grafite, realizada na pista do skate do local, como parte das ações de educação patrimonial propostas pelo projeto. As aulas iniciaram em abril, com encontros teóricos na Casa do Museu e parte prática na pista, resultando no trabalho coletivo coordenado pelo professor Samuel Ergson. Os 13 alunos com idade entre 13 e 21 anos participaram de todas as fases do projeto de revitalização, desde a pintura das rampas ao trabalho artístico. Neste domingo,
a comunidade é convidada a visitar o local e desfrutar deste aprazível espaço de lazer, esportes e convívio comunitário, com ênfase para a importância do cuidado aos espaços públicos. O projeto Tem Barulho no Museu foi contemplado com recursos do Prêmio Empreendedor Cultural com patrocínio da AES Sul. O projeto é coordenado pelo Departamento de Cultura, com apoio da Administração Municipal e do Núcleo Municipal de Cultura. E veja agora como será esta sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta sexta-feira o tempo abre. O sol, que tirou uma folga prolongada, aparece em todas as regiões, mas entre nuvens. Não vai ser aquele solaço, não. Pelo menos não deve chover. A previsão que se tem até o momento é de tempo seco na sexta-feira, um pouquinho mais de frio e nebulosidade ao amanhecer. Então quer dizer que a gente vai acordar com aquela cerração e depois o sol aparece entre nuvens. E esse tempo vai ficar durante toda a sexta-feira. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, a sexta-feira amanhece com sol. Mínima de 11 graus e máxima de 20 graus. Em Santa Clara do Sul, o sol aparece nas primeiras horas do dia com bastante nevoeiro e a possibilidade de momentos de nublado, sol e nuvens, né? A mínima prevista para Santa Clara vai ser um pouco mais frio, 9 graus, e a máxima alcança os 18 graus nessa sexta-feira em Santa Clara do Sul. Este foi então o Boletim do Tempo, nós vamos ficando por aqui e retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa do fim de semana. Você vai perder? Claro que não, a gente se vê. Obrigado, Rodrigo. Baseada em proposta que visa difundir o hábito da leitura e formar novos leitores, a Secretaria Municipal de Educação de Estrela vai lançar em agosto o projeto inédito para levar os livros para junto da população. Exemplares de escritores nacionais e estrangeiros, assim como revistas, serão disponibilizados por meio de uma estrutura da Biblioteca Pública Municipal em feiras, eventos, escolas, entidades e locais públicos. Conforme o secretário de Educação, Marcelo Malman, as pessoas poderão ler no local ou levar os livros, compartilhando-os depois com outros leitores. Já está definido, segundo ele, que no primeiro sábado de cada mês os livros serão colocados na Feira do Produtor. Outros locais públicos também estão sendo definidos, assim como eventos como a Multifeira, que ocorre em setembro. A ideia do projeto é de que os livros não possuem donos, mas são um patrimônio de toda a comunidade e devem, desta forma, ser transferidos para novos leitores. Malman salienta a importância da leitura na aquisição de novos conhecimentos, no estímulo do raciocínio e na melhoria do vocabulário. Além disso, melhora o aprendizado dos estudantes, pois estimula a memória, entre outros aspectos importantes no desenvolvimento das crianças e adolescentes. E este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 9 de julho. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você pode conferir também no www.tvinformativo.com.br.